Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts. E na aula de hoje a gente vai aprender como utilizar a textura do Normal Map da forma certa no V-Ray para o SketchUp. Vamos lá! Nessa aula a gente vai entender como é que o Normal Map funciona. Eu vou deixar esse artigo aqui, olha, que é bem legal. Ele tem bastante informação aqui para você poder saber o que é a textura Normal Map e também como é que a gente deve trabalhar com ela de acordo com o tipo de programa. Eu vou baixar aqui, olha, para a gente poder entender melhor. Você vai ver que a textura Normal Map ela tem dois formatos. Ela tem o formato DirectX e o formato OpenGL. O formato DirectX é usado em algumas ferramentas, como por exemplo o 3ds Max, o Unreal e todas as ferramentas de Substance. E já a textura em formato OpenGL é usada no Maya, no Unity e no V-Ray. Para que você entenda melhor, esse uso dessa textura é de extrema importância para que você tenha a qualidade visual no modelo e também para que o cálculo seja correto. Por isso que a gente deve trabalhar com as texturas da forma certa. A gente vai entender aqui ainda na aula que a textura Normal Map ela foi usada de forma errada por muito tempo. E aí com a evolução do V-Ray, a gente começou a entender melhor esse funcionamento, já que a textura Normal Map ela era muito utilizada nas engines de game. Você vai perceber que a textura no formato DirectX ela tem uma coloração verde nessa parte inferior dos objetos, dos elementos que a gente vê na textura. Já a textura em OpenGL ela vai aparecer com essa coloração esverdeada na parte superior. Nem sempre é fácil a gente perceber essas diferenças, mas é preciso conhecer melhor o motor de render que a gente trabalha para conseguir ter o efeito correto. E se você já está gostando desse vídeo, já deixa o seu like aqui. Isso é muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para que mais pessoas aprendam essas dicas. E com o avanço das texturas criadas no modo PBR, as texturas Normal Map elas são de extrema importância. A gente vai encontrar vários sites disponíveis para você poder baixar. Eu vou deixar aqui na descrição esse link para você poder acessar o site CG Bookcase. É um site bem legal, tem várias texturas. Eu vou clicar em procurar texturas, pesquisar por pedra. Em seguida, baixar uma textura como exemplo, tá? Vou testar esse material aqui de pavimento. As texturas do site CG Bookcase são criadas no formato DirectX. Eu vou clicar em Download para a gente baixar essa textura. Eu já tenho esse set de texturas aqui na minha pasta. E você vai perceber que a textura Normal Map ela está no formato DirectX, uma vez que a gente vê essa coloração verde aqui, olha, na parte de baixo. Clicando com o botão direito do mouse, exibir em tamanho real a textura, e o que a gente vai perceber é que as pedras parecem estar para baixo. A gente precisa inverter essa textura para que ela funcione da forma certa. E para inverter a textura, eu vou indicar para vocês uma ferramenta que eu desenvolvi chamada Invert Normal. Essa ferramenta ela é super prática, porque você já vai converter a textura do formato DirectX para OpenGL ou vice-versa, dependendo do renderizador que você usa, clicando apenas com o botão direito do mouse e selecionando a opção Invert Normal. Essa ferramenta está com valor promocional, eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo e eu recomendo muito você utilizar essa ferramenta porque ela otimiza demais o nosso trabalho, além de deixar a textura já no formato correto para a gente usar no V-Ray para o SketchUp. Eu vou voltar lá na minha pasta, já vou converter a minha textura clicando com o botão direito do mouse, olha lá como é simples, selecionando a opção Invert Normal. Ele vai transformar a minha textura e você vai perceber a diferença, olha só. Essa aqui é a textura original em formato DirectX e agora a nossa textura invertida no formato OpenGL. Perceba que a cor verde agora aparece na parte superior. Legal, né? Eu vou também converter a minha textura Base Color para uma textura em baixa resolução, utilizando uma ferramenta bônus aqui, que é a ferramenta Resize Image. Clicando com o botão direito do mouse, eu vou selecionar essa opção. Ele vai transformar a minha textura em uma textura de baixa qualidade. Essa textura vai servir para a gente visualizar lá no SketchUp. Depois eu vou fazer uma aula mostrando quais são as vantagens de você trabalhar com essa opção aqui para deixar o seu modelo muito mais otimizado. Então vamos lá para o SketchUp para a gente configurar o nosso material. Eu tenho uma cena aqui bastante simples, onde eu vou usar essa visualização. Vou criar um novo material generic, chamar o meu material de pavimento. Ok. E para a gente poder entender melhor o funcionamento do Normal Map, eu vou apenas adicionar no Binding a minha textura de baixa qualidade para poder visualizar aqui no SketchUp. Então vamos lá, vamos arrastar a textura aqui, a textura com a menor resolução, visualizar no SketchUp o mapeamento dessa textura. Eu vou aplicar o meu material aqui na cena.
Vamos definir o tamanho da textura em 1 metro. Ok. E agora visualizar aqui no V-Ray. Você vai perceber que a gente não tem ainda nenhuma visualização do material aqui, porque eu estou usando apenas a textura Body para poder mapear o objeto no SketchUp. Por muito tempo, a textura Normal Map foi utilizada de forma errada. Aqui no Bump, quando a gente adiciona a textura Normal Map, simplesmente, o que vai acontecer é que ele vai converter essa textura para uma imagem em escala de cinza. Eu vou arrastar essa textura aqui para dentro e você vai perceber que a gente já vai ter um relevo aqui na superfície. Porém, esse relevo que a gente vê, ele está de forma completamente errada. Ele não está simulando a textura Normal Map da forma certa. Uma coisa importante é que se você utiliza qualquer textura aqui, como por exemplo a textura do Diffuse, diretamente no Bump, você não precisa utilizar a opção Color Correction, porque ele já converte automaticamente a cor da textura para a escala de cinza. Eu carreguei aqui a textura no formato DirectX para a gente poder ter essa primeira visualização. Eu vou mudar o modo do Bump para Normal Map, a gente já vai ver a diferença aqui, olha lá. E a textura agora ela aparece aqui da forma certa. Porém, a gente precisa configurar a textura Normal Map de forma linear. Vamos selecionar o mapa de textura, clicar em Color Space e selecionar linear. Para você poder ter mais detalhe da textura, você pode desabilitar o filtro. Quando você seleciona a opção No Filter, significa que você não vai aplicar nenhum filtro, ele vai estar da forma como foi criado. Lembrando que o Normal Map ele só vai simular o efeito de relevo através da iluminação. Se você não tiver uma boa iluminação ou o ângulo de visualização que você está vendo no projeto não vai valorizar esses relevos, você praticamente não vai ver o efeito. Para poder criar relevos reais, você precisa utilizar o Displacement. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a ferramenta Region Render para renderizar apenas essa parte do modelo para fazer o comparativo entre a textura DirectX e a textura OpenGL. Eu vou selecionar a minha pasta, escolher agora a textura que está com a opção Inverted, olha lá, clicar em abrir. Você vai perceber aqui, olha, que a textura ela vai mudar a visualização, porque agora a gente tem a textura realmente em relevo. É importante que você entenda também que nem toda textura a gente vai conseguir ver essa diferença nitidamente. Algumas texturas não vão mostrar para você a diferença entre OpenGL ou DirectX, mas é importante para o cálculo do V-Ray que a gente sempre trabalha com a textura no formato OpenGL. Eu vou voltar uma vez e reduzir um pouco o amount da minha textura. Vou colocar aqui 0,2 para a gente ver o resultado. Olha lá, ela agora está bem mais suavizada. A gente vai dar mais detalhes a essa superfície, então a gente não deve usar valores tão intensos, tá bom? Então dá só uma olhada no resultado. Vou desabilitar o Region Render, ele vai renderizar a minha cena completa. E agora que a gente já entende essa diferença do Normal Map, a gente vai adicionar as outras texturas para completar esse material. Então vamos lá. Como o material é um material dielétrico, eu já vou configurar a opção de refração com o valor de OR em 1,5. Também configurar o Reflection Color em 100% branco. Então já tenho aqui a configuração do meu material. Vamos selecionar a visualização como Floor. Como aqui eu tenho a textura Ambient Occlusion, eu já vou adicionar o Mix Operator, escolher o modo de mesclagem como Multiplier e carregar as duas texturas. A textura Ambient Occlusion no slot A, clicar nessa textura, definir Color Space como linear, isso é muito importante, tá certo? E configurar também a textura Base Color, lembrando de agora pegar a textura em alta resolução, tá bom? A textura que a gente tem em 4K. Então vou arrastar ela aqui para dentro do modelo. Vamos voltar uma vez. Perfeito, olha lá. A gente já tem o nosso material aqui com a textura aplicada. Para controlar o efeito do reflexo, eu vou selecionar o Surface Control como Roughness. Eu vou arrastar a textura aqui para dentro do slot. Em seguida, definir o Color Space como linear também. Ok, nosso material está completo. Eu vou voltar na minha cena 1 e dar só uma olhada no resultado. Olha lá que legal. Para a gente poder finalizar esse material e deixar o relevo dele completo, a gente vai adicionar o Displacement. Nessa versão do V-Ray, o Displacement pode ser adicionado através da barra Geometrias. Basta você selecionar o seu objeto e na barra Geometrias escolher Displacement. Você vai perceber que o objeto ele vai ser aplicado com essa configuração, olha lá. E aí a gente pode modificar a nossa textura através da geometria.
eu vou adicionar a minha textura a partir da pasta, aqui para o slot. Em seguida, selecionar Color Space como linear, ok. Marcar a opção para manter a continuidade e definir a qualidade com o valor 2 no End Length. Vamos voltar na visualização da gente do modelo, renderizar novamente em tempo real e a gente vai ter o resultado completo desse material. A gente já vai começar a ver o efeito aqui, olha, do displacement. Eu vou reduzir esse valor de amount para 0,25 para não deixar tão intenso aqui na visualização. Eu vou dar um stop aqui na visualização em tempo real e vou renderizar a cena para a gente ver o resultado completo do material, utilizando também o displacement e as propriedades aqui do Normal Map. Então vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado da nossa imagem. Agora a gente tem a visualização completa, trabalhando com o Normal Map da forma certa, o que otimiza também o nosso trabalho aqui dentro do V-Ray. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários do vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!